Como o amor floresce devagar. A história da menina do jardim que tocou corações. Na pequena aldeia de Vila Verde, onde os campos dançavam ao vento e as florestas escondiam segredos milenares, morava Clara. Desde muito jovem, ela tinha um dom. As flores que cultivava em seu jardim brilhavam em cores vibrantes, cada pétala sussurrando suas emoções. Quando estava triste, suas violetas murmuravam em tons de roxo profundo. Quando estava feliz, as margaridas saltitavam em amarelo radiante. Era como se cada broto estivesse conectado ao seu coração. Você não pode deixar que seus sentimentos sejam sua prisão, dizia a avó, enquanto Clara observava suas flores com uma mistura de amor e temor. Ela sabia que abrir seu coração poderia transformar seu mundo, mas o medo aprendia como ervas daninhas no solo fértil. As pessoas na aldeia eram boas, mas Clara sentia que seu verdadeiro eu era complicado demais para ser compreendido. Assim, seu jardim se tornou seu refúgio, onde emoções era. Certa manhã, entre os lírios que dançavam sob a luz do sol, um estranho apareceu. Ele tinha um olhar gentil e um jeito curioso. Sua presença era como uma brisa fresca que acariciava o rosto em um dia quente. Chama-se Lucas. Ao ver o jardim de Clara, seus olhos brilharam como estrelas. É incrível! Como você consegue? Perguntou ele, maravilhado. Clara, não sabendo o que responder, apenas deu um leve sorriso e olhou para suas flores. Era a primeira vez que alguém apreciava seu esforço, como se tivesse desvendado um enigma secreto. Mas aquela nova atenção deixou Clara nervosa, como se uma tempestade estivesse se formando. O que aconteceria se ele soubesse que seu coração estava escondido sob camadas de medo? Então, algo inesperado aconteceu. Enquanto conversavam, Clara percebeu que suas rosas cor-de-rosa começaram a abrir suas pétalas, revelando o tom suave de seus sentimentos mais íntimos. A conexão que sentia com Lucas era como a eletricidade no ar antes de uma chuva, algo à espera de ser liberado. Mas, em meio à beleza do dia, um eco de risadas e murmúrios a interrompeu. Os aldeões estavam cochichando. Alguns pareciam admirados, outros críticos. Olhem só a menina com seu jardim. O que ela está fazendo com esse viajante? Murmuravam. O peso do julgamento a fez querer recuar, esconder-se entre as flores como uma borboleta assustada. Enquanto as estações passavam, Clara aprendeu sobre a fragilidade das emoções. A vida era uma colcha de retalhos de alegrias e tristezas. Ela começou a perceber que gestos de bondade, mesmo pequenos, poderiam nutrir seu coração. E assim, cada encontro com Lucas desdobrava novas pétalas de compreensão. Mas à medida que as flores floresciam, uma sombra pairava sobre ela. Um segredo ancestral, soterrado sob as raízes de seu jardim, estava prestes a se revelar. O que estaria escondido sob a terra fértil? Que segredos poderiam mudar tudo? Com um misto de esperança e temores, Clara permaneceu em seu jardim, pronta para tudo. No fundo, sabia que o amor, mesmo que devagar, poderia ser a chave para a cura que tanto precisava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara permanecia em seu jardim, as flores continuavam a se abrir, revelando novas cores e formas, como seus sentimentos em relação a Lucas. A cada conversa, o laço que crescia entre eles era como um fio invisível, conectando seus corações. Mas, naquele dia, algo estava diferente. O ar estava tenso e as flores pareciam murchar levemente, como se sentissem uma tempestade se aproximando. De repente, enquanto Lucas falava sobre suas viagens, os risos e cochichos dos aldeões se tornaram mais altos, mais insistentes. Clara virou-se para olhar, seu coração disparando. Um grupo se aproximava, e entre eles estava Rosa, a mulher mais influente da aldeia. Seus olhos eram como aço, e sua expressão mostrava desprezo. Vejam só, a menina do jardim se perde em sonhos com um forasteiro, gritou, seu tom cortante ecoando pelo ar. Clara sentiu o rosto ficar quente. O que Lucas pensaria? Ela queria se esconder. E então, como se o universo tivesse conspirado, o chão sob seus pés tremeu. Um barulho profundo e aterrador ressoou, fazendo todos se calarem. Um movimento repentino na terra fez as flores se agitar. Clara piscou, confusa e assustada. Um grande buraco se abriu no centro do jardim, as raízes das flores expostas, como se a terra estivesse vomitando seus segredos. Todos ficaram em choque, e em meio a essa confusão, algo brilhou à luz do sol, algo que parecia um objeto antigo. Clara avançou, o coração batendo forte. No fundo do buraco, um baú de madeira, cheio de enfeites estranhos. Não se aproxime, Lucas gritou, mas o aviso foi tarde demais. Clara já estava ajoelhada, olhando para o baú. O toque da madeira era frio e sua mente girava. O que é isso? Sussurrou para si mesma. Assim que ela abriu a tampa, uma onda de energia percorreu seu corpo. Imediatamente, uma imagem clara surgiu em sua mente. Uma mulher com características semelhantes às suas, cercada por flores e um olhar sombrio. Clara sentiu a conexão, mas o que significava? As pessoas ao redor começaram a murmurar. É um feitiço. Ela deve ter causado isso com seu amor. A voz de Rosa cortou o ar, repleta de acusações. Ela sempre foi diferente e agora todos estamos pagando o preço. Os olhares que antes eram curiosos agora estavam repletos de medo. O silêncio foi quebrado por um grito estrondoso e Clara, mesmo sem entender, soube que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Lucas avançou, angustiado. Clara, não, feche isso agora! Mas não era o jardim que estava mudando. O segredinho que estava enterrado havia se libertado, e a verdade sobre as flores, sobre Clara e sobre o que as unia estava prestes a ser exposta. Clara olhou para o baú, depois para os rostos aterrorizados ao seu redor. O que mais estava escondido sob a superfície? O medo se misturou como uma centelha de coragem. Ela não podia voltar atrás. O amor que florescia no coração poderia talvez ser a chave não apenas para sua liberdade, mas para algo muito maior. Algo que podia decidir o destino de toda a aldeia. E enquanto as flores continuavam a murchar, a única certeza de Clara era que o que estava por vir poderia acabar com tudo o que ela conhecia. Ela se levantou, determinada, pronta para enfrentar os segredos, não importava o custo. Clara olhou para o baú. A curiosidade misturada com medo palpável. As vozes ao redor pareciam distantes, como um eco vindo de um túnel. O mundo tornara-se pequeno, e só existiam ela
e aquele objeto enigmático diante dela. Ela sentiu uma energia pulsar pelo ar, como se a própria terra estivesse segurando a respiração. Ao abrir a tampa, uma luz dourada escapuliu, iluminando seu rosto, ofuscando a realidade. O cheiro doce de flores se espalhou, mas não eram as flores de seu jardim. Era algo mais. Algo antigo. Um sussurro atravessou sua mente, e Clara viu. Clara! Não! A voz de Lucas cortou a confusão. Mas ele estava longe, como se estivesse preso em uma bolha, os rostos na multidão girando em torno deles. Quando Clara tocou o interior do baú, uma corrente elétrica a percorriu. O que estava acontecendo? As flores ao seu redor começaram a balançar, quase como se uma tempestade estivesse se formando, mas não nos céus, dentro dela. Então, enquanto os murmúrios cresciam entre os aldeões, um grito estrondoso ecoou e algo mais irrompeu da terra. Alguém, um homem apareceu, emergindo do buraco, como um espírito acessado por um temor profundo. Ele era pálido, os olhos vazios, mas sua essência era palpável. Clara podia sentir. As raízes das flores pareciam agarrá-lo, como se tentassem retê-lo. Mas ele avançou, seu olhar fixo em Clara. Você, finalmente, disse ele com um tom que misturava alívio e desespero. Quem é você? Gritou Clara, torcendo as mãos. O homem parecia tão familiar. Seus olhos eram os mesmos que os dela. Sou Elias, ele começou, e a multidão silenciou, absorvendo cada palavra. Sou o guardião deste jardim, de suas flores. O que você despertou estava dormindo há muito tempo. Aguardamos seu retorno, Clara. Suas palavras cortaram o ar como uma lâmina. A maldição que pesa sobre os seus sentimentos, sobre sua linhagem, é tudo por causa de uma decisão tomada há gerações. Sua avó, Clara, ela. O pânico se instalou em Clara. As vozes ao redor começaram a murmurar novamente, agora em um crescendo ansioso. Sabemos quem você é. A acusação que ecoava era de Rosa, lembrando Clara do julgamento que sempre temeu. Ela trouxe isso para nossa aldeia. Todas as tragédias têm o seu nó. Elias, percebendo o clima, continuou. Não é culpa dela. O amor tem um custo, e o dela é mais complicado do que você imagina. A maldição é a arte do ser de Clara, como o calor do sol provoca flores. Mas em cada escolha, existe uma maneira de quebrar o ciclo. Enquanto todos esperavam, a tensão brotava como se a própria terra quisesse falar. Clara olhou para Lucas, que estava paralisado, a expressão confusa. Quando você conheceu Lucas, Clara, uma escolha foi feita. E essa escolha vai afetar a todos nós. Escolha? Ela balançou a cabeça, tentando entender. O que estava acontecendo? As flores começaram a murchar, como se soubessem que um grande poder estava prestes a ser liberado. O ar carregava um sentimento pesado, fazendo Clara querer só se esconder. Mas ao invés disso, olhou fixamente para o homem diante dela. Tinha que haver esperança, algo que a salvasse dos seus próprios medos. Sem saber o que poderia acontecer, tomou uma respiração profunda e caminhou em direção a Elias. O que eu preciso fazer? O silêncio pairou, apenas interrompido por uma batida de coração acelerado. Clara percebia que tudo se resumia àquele momento. E conforme a pressão aumentava, algo dentro dela despertava. Uma escolha que poderia mudar tudo. Nesse instante, mais do que uma revelação, algo que parecia impossível se formou na mente de Clara. Mas, em meio à incerteza e ao terror, ela começou a entender que as verdadeiras tempestades vêm não de fora, mas da profundidade de nossos próprios corações.
e o futuro daquela pequena aldeia, incluindo seu amor por Lucas, dependia do que ela decidiria seguir. O buraco no chão, a cruzar a fronteira entre o conhecido e o oculto, parecia mais gargalhar quando Clara se virou, sentindo o peso do olhar de todos sobre ela. Estava prestes a se desatar um novo capítulo, e a única certeza era que cada flor do seu jardim poderia ser tanto o início quanto o fim. A única pergunta que restava era: Clara conseguiria enfrentar o legado que herdeira de sua avó escondia, ou cederia ao medo que sempre aprendeu? Clara olhou para Elias, buscando respostas. O que ele queria dela? A multidão parecia prender a respiração, assim como ela. Uma tensão pesada pairava no ar. Mas antes que pudesse falar, um barulho profundo ecoou. O chão tremeu novamente. Clara se virou, seu coração acelerado. A terra sob o buraco pareceu se erguer, como se estivesse lutando para manter um segredo. Cuidado! Lucas gritou, mas já era tarde. A terra abaixo começou a se mover, formando uma onda que fez todos recuar. Clara sentiu uma força invisível a puxar para o fundo do buraco. Suas mãos clamaram pela terra, mas não conseguiu se segurar. Caiu, sendo engolida pela escuridão. O mundo girou rápido. Numa fração de segundos, ela estava em outro lugar. Um espaço amplo e quieto, com paredes de flores. As cores eram tão vibrantes que ofuscavam os olhos. Clara se levantou, assustada, olhando ao redor. O ar estava perfumado, mas havia algo mais. Uma presença. Quem está aí? Ela gritou, sua voz ecoando como um lamento. A resposta veio na forma de uma silhueta. Uma mulher apareceu. Clara sentiu um nó na garganta. Era ela, a mulher do baú. Seu olhar triste penetrava a alma de Clara. Era como se soubesse tudo. Você finalmente veio, Clara, disse a mulher, seus lábios curvando-se para um sorriso triste. Eu sou a guardiã de seus sentimentos. Você despertou o que estava adormecido. Quem é você? O medo fazia a voz de Clara tremular. Por que tudo isso está acontecendo? Sou sua mãe, a mulher respondeu, a emoção irrompendo como uma tempestade. Clara paralisou. O quê? As palavras reverberavam dentro dela. Mãe, em burburinho de perguntas. Isso era possível? A confusão tomou conta, mas o olhar da mulher deixava claro. Havia verdade ali. Eu fui forçada a me separar de você. Protegê-la custou a vida que eu poderia ter ao seu lado. A maldição que você carrega é um eco de minha dor. A revelação bateu como um soco. Clara não sabia se chorava de raiva ou de tristeza. Você se foi? Porque nunca me contou. A mulher se aproximou, a energia dela como um ímã. Fui obrigada. A maldição que eu trouxe afeta nosso amor. Apenas um ato de coragem pode quebrá-la. E antes que você tome a decisão, precisamos falar sobre Lucas. O coração de Clara afundou. Lucas. O que a mãe sabia sobre ele? Ele é diferente. Ele é meu amor. A mulher fechou os olhos, acenando lentamente. Amor é poder, mas também é dor. Escolher amar um forasteiro pode ser o risco mais mortal. A maldição pode se voltar contra você. Você pode salvá-lo ou perdê-lo para sempre. O mundo ao redor começou a triturar-se em pedaços, as flores se desvanecendo em uma névoa turva. Clara virou-se, buscando a saída. Então, uma imagem surgiu na sua mente. Uma sombra. Uma figura familiar. Não! Ela gritou, compreendendo. Rosa! Clara olhou para sua mãe. Ela sabia de você. Ela sempre soube. Sim, a mulher sussurrou, a expressão dela nublando-se. Sabe da maldição e do sofrimento que a acompanha. Ela nunca me perdoou. Enquanto o pânico a dominava, Clara reparou que a névoa ficava densa, quase a sufocando. O que aconteceu com você?
O que eu preciso fazer agora? Mas, de repente, a visão de sua mãe começou a se desfazer, como uma flor murchando. Você deve decidir, Clara. É hora de enfrentar a verdade sobre o amor, o legado e a linhagem que carrega. O destino de todos depende de você. E como um último sussurro, a sombra desapareceu e Clara sentiu o peso do mundo. O chão tremeu uma vez mais e ela lutou para acordar. Um grito perfurou a névoa da realidade, feito de dor e desespero. Clara voltou a si, de volta ao jardim, o baú fechado, com as pessoas em choque. Mas ela sabia que a verdade estava exposta e a escolha já não era só dela. O que faria agora? O amor e a maldição eram parte de sua essência. O que aconteceria com Lucas? A resposta pulsava dentro de si, como uma flor que deseja florescer, mas que ainda não encontrou a luz necessária. No fundo, Clara sabia que o que vinha a seguir mudaria tudo. Uma tempestade se aproximava, e mais uma vez o futuro da aldeia estava em suas mãos. Clara olhou para Elias, buscando respostas. E que ele queria dela? A multidão parecia prender a respiração, assim como ela. Uma tensão pesada pairava no ar, mas antes que pudesse falar, um barulho profundo ecoou. O chão tremeu novamente. Clara se virou, seu coração acelerado. A terra sob o buraco pareceu se erguer, como se estivesse lutando para manter um segredo. Cuidado! Lucas gritou, mas já era tarde. A terra abaixo começou a se mover, formando uma onda que fez todos recuar. Clara sentiu uma força invisível a puxar para o fundo do buraco. Suas mãos clamaram pela terra, mas não conseguiu se segurar. Caiu, sendo engolida pela escuridão. O mundo girou rápido. Numa fração de segundos, ela estava em outro lugar, branco e brilhante, como se estivesse no centro de uma tempestade. E então, como no estalo, tudo se tornou claro. Clara viu-se rodeada por dezenas de flores, mas não eram aquelas no seu jardim. Eram como as que cresceram na promessa do que poderia ser. As cores vibrantes enfuscavam seus olhos, mas no fundo uma sombra dançava entre elas. Você deveria ter ouvido as advertências, Clara. Uma voz suave ecoou por todo o lugar. Clara se virou, perplexa. Era Rosa, a mulher que sempre a parecia ter em mira. Sua expressão, antes de desprezo, agora era uma mistura de tristeza e fúria. O que estava acontecendo? Mãe? Clara gritou, mas não havia resposta. O olhar de Rosa penetrava, enquanto as flores começavam a murchar ao redor de Clara. Os rostos da multidão ficaram em sua mente, distantes, mas bem presentes. Você sempre teve um destino a cumprir, e sua escolha, ela vai afetar tudo. Mas ela estava tão envolvida em entender Rosa que não notou a luz se intensificando, quase a fazendo desviar o olhar. Então, aconteceu. Clara viu Lucas diante dela, sua sombra agora mais intensa. Eu nunca deveria ter ido embora, ele bradou, e as flores tremulavam com a sua dor. O que você fez? O que estava escondido no seu coração? Ela franziu a testa confusa. Eu não sei do que você está falando. Então, as flores começaram a se agitar ainda mais. Toda a beleza estava se convertendo. O ambiente se tornava pesado e sufocante. Clara sentiu náuseas enquanto tentava processar os sentimentos que a envolviam. O que ela não sabia? O que realmente tinha acontecido? Você liberou algo mais, Clara. A voz de Lucas ficava mais distante, mais borrada. A maldição não é só da sua linhagem, é de todos nós. Um rugido de terra se fez ouvir. Clara olhou para o chão nublado que estava se recriando sob seus pés. Algo pulou de dentro da terra como uma serpente, mas quando ela tentou escapar, entendeu a verdade chocante. Do chão emergiu uma criatura encapuzada que parecia ser feita da própria sombra e de angústia. As flores se tornaram gritos e sussurros, ecoando o mesmo lamento urgente que já havia ouvido. Você libertou o guardião das sombras, Clara.
A figura se aproximou. E Clara não sabia se não devia sentir medo. Você tem o poder de escolher, mas suas decisões têm um custo. E naquela fração de tempo, Clara viu uma série de imagens da aldeia, da vida de todos. Rosa, as flores, a maldição, Lucas. Você nunca entende. Ela trouxe isso a você. E agora você deve decidir entre o amor que sente ou as vidas que conhece. A culpa dela não é minha, Clara gritou, o desespero pesando em sua voz. O peso das palavras ecoou, mas a criatura sorriu, um sorriso sombrio que retumbou com verdades que nunca desejou ouvir. Todo amor tem um preço. Você está disposta a pagá-lo? Ela olhou ao redor, o caos ao seu redor, as flores, a energia pulsando no ar. Neste momento, tudo parecia estar em suas mãos. Clara sentiu o estômago revirar e um desejo avassalador de correria, mas havia uma certeza queimando dentro dela. A única pergunta que restava era: ela aceitaria o amor à custa de perder tudo ao seu redor? Enquanto tentava entender tudo, a névoa começou a se espessar, e no meio de tantas incertezas, Clara sabia que uma nova tempestade estava prestes a se formar. E a resposta poderia mudar tudo para sempre. Clara olhou para a criatura encapuzada, as palavras dela ainda ecoando em sua mente. A maldição não é só da sua linhagem, é de todos nós. O peso da verdade pesava em seus ombros, mas algo dentro dela pulsava com um impulso desconhecido. Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos enquanto o chão sob seus pés tremia como se o próprio mundo estivesse num estado de expectativa. Eu nunca quis isso, gritou Clara, um nó na garganta. Eu só queria entender. Mas a entidade diante dela apenas inclinou a cabeça, como se estivesse observando cada movimento dela, cada fração de segundo em sua batalha interna. E então uma onda de emoção a inundou. As imagens borbulhavam em sua mente. O jardim, Lucas. As flores se abrindo em alegria, mas também a sombra da dor e do erro. De repente, a natureza daquele lugar começou a mudar. As flores, que antes eram vívidas e cheias de vida, começaram a desbotar, levando consigo a luz. Clara sentiu um frio correr pela espinha. Você quer mudar seu destino, mas não entende o que isso implica. A voz da criatura fez ecoar um lamento. Não era só ela que estava em perigo. Todos estavam. Percebeu que sua escolha poderia causar um efeito dominó na vida de cada um. O medo se transformou em determinação. Espero que você não escolha o amor, Clara. A criatura sussurrou, quase uma advertência. O amor pode ser a força que liberta, ou a que destrói. A sua linhagem está ligada ao que libera o guardião das sombras. E isso não é algo que você pode ignorar. Liberar? Eu não liberei nada. Só quero estar com Lucas. Clara respondeu, a voz subindo em desespero. O chão se agitou com mais força, como se o próprio mundo estivesse ciente do erro que ela estava prestes a cometer. Nesse momento, uma luz branca cortou a escuridão. Clara piscou, confusa, e viu Lucas emergir da névoa, seu olhar resoluto. Clara, eu nunca deixei você, ele gritou, e a energia entre eles pulsava como uma corda esticada. Pronta para romper. Mas Clara percebeu que algo estava errado. Ele não estava sozinho. Ao seu lado estava Rosa, a expressão dela agora revelando uma ansiedade que antes não estava ali. Rosa, o que você está fazendo aqui? Clara gritou, sem entender a maré crescente em seu coração. Eu precisava estar próxima de você. Eu sei a verdade. Rosa respondeu, a voz trêmula, mas carregada de uma força inesperada. Clara olhou, os olhos se arregalando. Eu também sou parte disso. Instantaneamente, o rosto de Rosa começou a mudar. Clara notou como os olhos dela pareciam mais escuros, como poços de mistério e medo. O ar ao redor parecia paralisar,
enquanto todos os olhares se desviavam para Rosa. Eu não quero que você faça isso, Clara. Ela implorou, mas havia um tom de urgência na voz dela, como se ela estivesse escondendo muito mais. Você está dizendo que você sabe de tudo? Que você é parte disso? A verdade a atingiu como um raio, e Clara sentiu a terra tremer sob seus pés. Rosa não era apenas uma figura que sempre a vigiava. Ela estava envolvida nessa teia antiga de segredos. A atmosfera tornou-se pesada, e Clara começou a entender a profundidade dos jogos que estavam sendo jogados. Você me ocultou isso? A raiva e a tristeza se uniram em um só grito. Logo, um ruído ensurdecedor cortou o ambiente tenso. Uma rachadura na terra se abriu como um abismo. E então, uma centelha de poder irrompeu. Uma onda de energia negra e brilhante subiu do chão, agarrando-se a Lucas e Rosa, puxando para a escuridão. Clara tentou gritar, mas sua voz não saiu. Enquanto as sombras os envolviam, ela soube que a partir daquele momento nada seria igual. E ali, no coração daquele caos, a reviravolta selou o destino dela. Clara percebeu que ela não só tinha que confrontar um amor ancestral, mas também o legado sombrio que Rosa trazia consigo. A escolha não era mais simples, era sobre quem se poderia amar e o que se estaria disposto a sacrificar. As lágrimas brotaram de seus olhos enquanto ela observava os dois, envoltos em uma tempestade de trevas e luz. O que estava acontecendo? O que isso significava para o futuro dela e de todos na aldeia? A única certeza era que a luta estava longe de acabar, e a tempestade que se aproximava era apenas o começo. Clara olhou para a criatura encapuzada, o peso das palavras dela ainda reverberando. A maldição não é só da sua linhagem, é de todos nós. A tensão estava no ar, quase palpável, e ela sentiu como se o chão estivesse prestes a se abrir sob seus pés. Então, tudo ao seu redor começou a mudar. Apenas um instante e tudo se transformou. Rosa e Lucas estavam prestes a serem consumidos pelas sombras. Mas Clara, quase como um instinto, lançou a mão em direção a eles. Uma luz intensa irrompeu do seu peito, uma onda de calor que parecia devorar a escuridão. "Não voltem!" Clara gritou, o som de sua própria voz soando distante. Ai, o que estava fazendo? Ela teve medo do que poderia acontecer. Num segundo que parecia infinito, a luz envolveu todos eles, formando um círculo brando, uma camada de proteção. A criatura se contorceu, assustada. Os olhos escuros dela brilharam com fúria. "Você não sabe o que está fazendo!" ela gritou. Mas Clara estava além dos medos. Apenas queria salvar quem amava. Então um tremor profundo passou sob ela, como se tudo estivesse girando. Clara sentiu sua essência sendo sugada para um lugar desconhecido. E nesse movimento, uma lembrança explodiu em sua mente. Uma risada suave, uma casa cheia de flores, o cheiro de terra fresca. E então, um rosto familiar, o de sua mãe. Não, não pode ser. Clara sussurrou, a verdade crua desnudando cada camada de seu ser. Ela sabia. Rosa estava ligada a tudo isso. Era a guardiã da maldição. O peso da culpa e da traição invadiram seu coração como uma flecha. Ela olhou para a mulher que sempre foi sua sombra, a que sempre a observou com desprezo. Você sabia. Rosa, assistindo à mudança, agora com um semblante de angústia, abriu a boca, mas Clara não queria ouvir. A raiva queimava em sua garganta. Por que não me contou? Por que me deixou acreditar que era só um jardim? As cores ao redor pareciam se esvair, como se as flores vivessem a dor dela. Enquanto isso,
Lucas estava paralisado, suas feições refletindo um mix de confusão e preocupação. Clara, o que está acontecendo? Seu olhar rapidamente se voltou para Rosa. Você estava por trás disso o tempo todo? O chão continuava a tremer e, em resposta à sua raiva e à força daquele instante, uma onda de energia escapuliu, até que uma fissura profunda rasgou a terra, revelando um profundo abismo. Como uma boca aberta, a escuridão pulsava, um poço de segredos ancestrais. Exatamente nessa fração de tempo, um grito estrondoso foi ouvido, e de dentro da escuridão, uma figura familiar emergiu. Era a mãe de Clara, mas não como ela se lembrava. A mulher estava envolta em sombras e com uma expressão de dor profunda, os olhos refletindo algo muito mais sério. Clara, sua voz soava distante, como se falasse de um mundo muito longe. Eu a procurei por tanto tempo. A multidão ao redor ficou em silêncio. O choque tomou conta deles. Os rostos mostravam descrença. Clara tinha 1000 questões, mas o terror estava tão presente que nenhuma palavra saía de sua boca. O que estava acontecendo? Você não deveria ter despertado esse poder. A voz da mãe agora soava cortante. A maldição que você carrega em seu coração é a mesma que me prendeu aqui. O frio a envolveu. E agora você deve decidir entre nós. Clara olhou para Lucas. E sua expressão dizia tudo. O amor que eles tinham estava colocado à prova. Mãe, eu não quero isso! Clara gritou, suas mãos tremendo. Como posso salvar todo mundo? Você deve escolher, Clara. A mulher continuou, seu olhar lançando uma sombra sobre o coração de Clara. Você manterá o amor ou libertará todos nós. O preço é alto, mas você tem essa escolha. E nesse instante, os rostos da multidão se transformaram em expressões cheias de medo e expectação. Clara respirou fundo. O peso da responsabilidade caíra como um manto sobre os ombros. Ela percebia que cada escolha que fizera havia levado a este momento. O abismo pulsava e a resposta parecia sussurrar em seus ouvidos. Um nó se formou em sua garganta. Eu não posso decidir. Isso não pode ser apenas meu fardo. Mas enquanto falava, Clara percebeu. A verdade se revezava diante dela, e com isso, a sombra da traição dançava em seus pensamentos. As lágrimas escorriam, e o mundo ao redor se tornava cada vez mais opresso. Clara, a voz da mãe dela tremia. A verdade está enterrada em sua linhagem. Você precisa encarar o seu legado, ou todos pagaremos o preço da escolha. O amor tem um custo alto, e tempos sombrios estão por vir se você não tomar a decisão imediatamente. E ali, com a escuridão ao seu redor e as energias se agitando, uma decisão teria que ser feita. O que aconteceria se Clara escolhesse? E quantas vidas ela poderia alterar, incluindo a de Lucas? O futuro da aldeia estava nas suas mãos, e enquanto a realidade se desdobrava em camadas de segredos, a única certeza que restava era que o amor e a dor poderiam ser entrelaçados de uma forma que ela nunca imaginou. Clara olhou para sua mãe, as palavras dela ecoando como um tambor em sua mente. O peso da escolha. Ela sentiu que estava prestes a desabar sob essa pressão. Havia tanta dor, tanta expectativa no ar. Luzes e sombras se moviam como se dançassem ao seu redor, e Clara soube que uma decisão precisava ser feita. Clara, você deve escolher! A voz de sua mãe soava mais perto, quase desesperada. Mas antes que pudesse responder, o chão começou a tremer novamente, mais forte do que antes. As sombras no abismo se agitaram, e uma onda de energia escura se ergueu como um tsunami. Clara! Lucas gritou, e seus olhos estavam cheios de medo, mas também de amor. Ele estava lá, pronto para tudo, mas o que poderia fazer? Clara sentiu sua força se esvair.
Eu não vou deixar você, ela respondeu, mas a incerteza se sobrepunha ao seu coração. A criatura encapuzada sorriu, um sorriso que parecia vir do próprio inferno. Você ainda não entende, não é? O que realmente significa ser parte deste legado. E então, de dentro daquela escuridão, uma figura se ergueu. Uma sombra com contornos vagos, antes indistinta, mas agora nítida. Era Rosa, e seu olhar estava tão vazio que Clara se sentiu trêmula. A cadeira que sua mãe ocupava se desmaterializou em sombra, deixando Rosa em pé ao seu lado. Você achou que eu não sabia? Eu fiz isso por você, Clara, ela disse com um eco de desespero em sua voz. Você não percebe? Eu estava tentando defender você de um destino sombrio. Defender? Você? Você me escondeu tudo isso? Clara sentiu um nó na garganta. As cores ao seu redor começaram a desbotar, como se a verdade estivesse drenando a vida de tudo. O que você realmente é, Rosa? Sua própria voz refletia a dúvida, e isso a consumia. Pode não parecer, mas eu sou sua protetora e também a chave para a maldição, Rosa gritou. A multidão ainda observava, a tensão palpável como um fio prestes a romper. Clara piscou, confusa. O que você quer dizer? Rosa hesitou um instante. Então a verdade se desnudou. Eu sou a filha da ancestral. Sim, sou irmã da sua mãe. A verdadeira ligação entre vocês duas. A maldição não se prende só às flores. Mas a sua linhagem, a força do seu amor tem o poder de quebrá-la. O mundo parou por um momento. Clara sentiu a terra se abrir sob seus pés, enquanto digeria aquilo. Irmã, você mentiu o tempo todo? A incredulidade a engasgava. Os murmúrios da multidão a envolviam. Pessoas piscavam, outras trocavam olhares de susto. Precisávamos consertar a história que nossa mãe havia quebrado. Rosa explicou, sua voz tremendo. Eu escondi minha verdadeira natureza para proteger você. A maldição, ela é o preço do amor, mas também uma oportunidade de liberdade. E agora você deve decidir. O abismo atrás de Clara se tornava cada vez mais profundo. As sombras repletas de murmúrios. Clara olhou para Lucas, que a observava, confuso e iluminado pela luz que ela emanava. É verdade? Estamos ligados a tudo isso? A Rosa é sua irmã? Clara sentiu a força de suas palavras como uma explosão. O chão abaixo dela parecia desmoronar, a verdade abrindo fissuras. O preço do amor era mais alto do que poderia imaginar. E então, antes que pudesse pensar em qualquer outra coisa, um grito ecoou pelo ar, um grito de dor e desespero. Alguém estava sofrendo, e era Lucas. Clara! Ele a chamou, as sombras agora se lançando sobre ele. Todo o entorno parecia querer engoli-lo. Ajude-me! Lucas! O desespero a consumiu, e Clara tentou avançar, mas as sombras começaram a irromper, agarrando-a, puxando-a para o abismo. A luz que ela havia liberado começou a desaparecer, abandonando-a ao escuro. A última coisa que ouviu foi um eco distante. Você nunca saberá o que pode ter perdido. A voz de Rosa cortou o ar como uma lâmina. E então tudo escureceu. Clara ficou paralisada no meio da escuridão, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto o eco do grito de Lucas ainda ressoava em sua mente. O amor e os laços de sangue estavam entrelaçados em uma teia de mistérios. E agora, mais do que nunca, a única certeza que restava era que o verdadeiro teste ainda estava por vir, e não havia como voltar atrás. Clara estava submersa na escuridão, a mente atordoada pela revelação. O grito de Lucas ainda ecoava em seus ouvidos e a sombra da criatura parecia se intensificar, cercando-a como um manto sufocante. Ela precisava agir, precisava salvar quem amava. Mas como? Então, num estalo,
Tudo se iluminou. O abismo em volta dela começou a brilhar com uma luz dourada, e antes que pudesse perceber, Clara estava flutuando, como se alguma força a empurrasse para cima. O que está acontecendo? Ela se perguntava, olhando para os lados. Mas o mundo se tornava cada vez mais luminoso. Mas, de repente, a luz não vinha de dentro dela, mas de algo mais. Clara olhou para o fundo do buraco, onde o abismo... Você não pode deixá-los. A voz dela ecoou como um trovão. Mas, nesse momento, o chão tremeu com tamanho impacto que Clara quase perdeu o equilíbrio. A luz da mãe parecia se esvair, a escuridão se adensando novamente. Clara, é sua escolha. Use a força do amor. Então, uma voz sussurrou ao fundo de sua mente. E não era de Lucas ou de Rosa. Era um eco distante. Liberte o guardião das sombras, ou você perderá tudo o que ama. O alerta arrependeu seus braços. Como poderia fazer isso? O que isso realmente significava? Um nó formou-se na garganta dela, e quando Clara olhava de forma intensa para a figura da mãe, a sombra ceizou a alma dela. Em um piscar de olhos, tudo mudou de novo. A luz se quebrou e uma terceira figura surgiu, uma que Clara jamais esperava ver. Era Rosa, mas não a Rosa que sempre conheceu. O olhar dela agora era transparente, quase etéreo. Clara, tudo isso foi um plano. Você não consegue ver? A voz de Rosa tremia, e a multidão ao redor a observava com desconfiança. Uma onda de murmúrios progrediu, o ar tenso como um arco prestes a se romper. Eu sou a verdadeira guardiã, mas não desse jardim. Sou a portadora do que foi dito, mas nunca o que fiz. As sombras dançaram. O que isso significava? Clara olhou para Lucas, ainda engolido pela energia das trevas. Rosa, o que você está dizendo? O medo pulsava nas palavras dela. Era como se o mundo ao seu redor estivesse girando em um ciclo frenético. A revelação a estava esmagando. Eu sou a ponte entre você e seu passado. A conexão com o guardião. E você é a única capaz de romper isso, se escolher. Se não, todos nós. Todos. A tensão subiu como um balão prestes a estourar. Clara não sabia se chorava ou gritava. Você está mentindo, Clara gritou. Mas no fundo algo a dizia que havia verdade nas palavras dela. Uma corrente elétrica atravessou o ar, fazendo as flores ao redor começarem a murchar ainda mais, como se absorvessem a dor do momento, a frustração de escolhas não feitas. Por que você nunca me disse isso? Por que escondeu tudo? Lucas ainda estava ignorado no caos. Clara! Ele balançou os braços, tentado a se libertar da prisão de sombras. Ela precisava agir. Mas como? Diante dela, Rosa a encarava com uma determinação sombria. E de alguma forma, Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Você terá que decidir, Clara. E a escolha pode ser fatal. Você prefere lutar contra isso ou assumir o seu lugar? As palavras pendiam no ar, e uma sensação de urgência se espalhou como fogo. A multidão que antes a apoiava agora se tornava um muro de olhos acusadores. Se não decidir logo, perderemos Lucas para sempre. E como se respondendo à sua angústia, um burburinho surgiu entre os habitantes da aldeia. Essa foi a escolha dela desde o início, alguém gritou, e a desconfiança cresceu como um vírus. Era preciso alguma ação, mas as saídas estavam se fechando. Clara sentiu o mundo desabar. Então, enquanto a luz pulsava em sua visão, ela entendeu. A conexão não era apenas dela com a sombra e Rosa, mas a verdade que a envolvia. Eu sou a única que pode interromper esse ciclo.
e a declaração encheu o espaço, mesmo que suas palavras estivessem repletas de incerteza. Mas o que isso significaria para eles? As sombras começaram a se agitar visivelmente, e Clara já não sabia o que esperar. Ela irrompeu em palavras e, como um eco, antes que pudesse controlar, disse: "Eu escolho amar, mesmo que isso me consuma." Uma luz fez tudo parecer nítido. A conexão com Lucas, a conexão com Rosa, e o poder a ser liberado não estava apenas no amor, mas nas consequências disso. E no instante em que ela falou, tudo explodiu em uma nova dança de luz e escuridão, deixando Clara na incerteza do que viria a seguir. Clara ficou paralisada entre a luz do amor e a escuridão da maldição. Lágrimas escorriam de seus olhos enquanto olhava para Lucas, preso nas sombras. Então, tudo mudou em um piscar de olhos. A luz que emanava de seu coração explodiu em uma coloração dourada, envolvendo não só Lucas, mas também Rosa e sua mãe. A energia pulsava, um calor familiar que a fazia sentir que estava no lugar certo. "Escolha o amor, Clara." A voz de sua mãe soou mais forte do. Clara sentiu a força da conexão com todos ao seu redor. As flores, o jardim, a aldeia, tudo estava interligado, e o amor era a chave. Eram tantas vozes, tantas histórias entrelaçadas. Ela sabia, naquele momento, que boicotar essa força seria como massacrar a própria essência. E assim, com os olhos cheios de determinação, Clara se levantou. "Eu escolho amar. Eu escolho a vida. O que quer que custe, eu escolho o amor." E em uma explosão de luz, o mundo ao seu redor começou a girar. Os rostos da multidão se desfizeram em sorrisos e lágrimas. A energia contagiava todos. As sombras que prendiam Lucas começaram a recuar. A criatura encapuzada soltou um grito que ecoou na floresta, mas Clara sentia que não tinha mais poder. A luz se espalhou como uma onda, limpando cada canto do jardim. Rosa, agora em uma forma mais nítida, estendeu a mão para Clara. "Você quebrou o ciclo." Rosa sorriu, seus olhos brilhando. Agora o amor pode florescer sem medo. A conexão não só libertou Lucas, mas também trouxe à tona uma parte dela que estava emaranhada nas sombras. E antes que pudesse notar, todos estavam de volta, cercando Clara e Lucas em um abraço coletivo. O medo havia se dissipado. Clara olhou para sua mãe, que acenava orgulhosa. Havia uma leveza no ar, como se a primavera estivesse renascendo nos corações. Mas então, uma sombra se projetou sobre eles. A criatura encapuzada ainda estava ali, mas não era mais uma ameaça. "Você pode ter vencido hoje", disse a entidade, sua voz profunda agora soando resignada. "Mas o legado da escolha nunca termina. O amor tem um preço e ele sempre exigirá vigilância." Clara assentiu, compreendendo que o amor sempre traria desafios. A partir daquele momento, ela e Lucas teriam que ser guardiões desse amor. Trabalhando todos os dias para que a luz superasse as trevas. Não seria fácil, mas a jornada seria deles, e isso era tudo o que importava. Com um último olhar para a multidão e um sorriso no rosto, Clara se virou para Lucas. "Estamos juntos, não importa o que aconteça." Ele sorriu de volta e a conexão entre eles cresceu ainda mais forte. Enquanto se afastavam, as flores começaram a brilhar ao redor deles, sussurrando promessas de um futuro cheio de esperança e amor. Clara sentiu que o ciclo, embora interrompido por hoje, estava apenas começando. Afinal, a verdadeira magia estava nas escolhas que fariam juntos. E assim, a história dos dois se tornaria uma lenda, uma nova página em um livro onde o amor e os desafios eram eternamente entrelaçados. O sol se pôs atrás da aldeia e nos corações de cada um a certeza de que o amor floresceria,
devagar, mas sempre. Ei, antes de você ir, temos um pedido urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e tornar nosso mundo ainda mais especial. Não espera nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Seu apoio é fundamental para continuarmos juntos nessa jornada. Vamos interagir.